Bom dia. Vocês me ouvem esse microfone? Não, Fica muito alto o microfone? Ok. Então, bom dia a todos, né? Antecipadamente pedir desculpas a vocês. As apresentações vão ficar ligeiramente prejudicadas pela impossibilidade de usar o PowerPoint. A gente está dando solução para esse problema técnico, mas eu sei que a Caprichomento aqui me deu as boas-vindas à Universidade de Brasília, e ao Bredinho Tavares, que é nosso colega aqui, mas então boas-vindas aqui ao Sol. Agradeço a presença de vocês. Enfim, sei que vocês vão dar conta de apresentar sem esse recurso. Então, a Caprichomento é graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A Caprichomento é mestre em Sociologia pela Universidade de Barcelona, formada em 2013, e atualmente ela faz doutorado em Sociologia e Políticas Sociais na Universidade de Leeds, na Inglaterra. O Breitner, né, tem graduação em Licenciatura em Ciências Sociais, bacharelado, mestrado e doutorado aqui na Universidade de Brasília, cria da casa mesmo. E nesse último grau de formação, ele fez o estágio sanduíche, né, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Então, sem mais tomar o tempo, desnecessariamente, de vocês, eu vou passar a palavra para a Catuxa. E a gente vai pensar assim, tem 20 minutos de apresentação para cada um, e aí a gente abre para o público. Pode ser? Ok? Então tá. Eu acho que aqui dá certo, né? Oi. Bom, gente, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite de vir falar e apresentar minha pesquisa aqui. Eu acho super interessante poder estar nesse espaço, tendo em vista que eu passei 5 anos tentando ser aprovada no mestrado aqui no Brasil. Foi muito difícil para mim, eu não sou pessoa do vestibular, e achar meu espaço nas universidades aqui foi, para mim, tem sido um exercício constante. Então, é um orgulho estar aqui e estar aqui com cabelos cacheados e pessoas coloridas. Isso faz toda a diferença no nosso processo educativo. Então, por isso eu quero agradecer não só pelo convite, mas pelo convite em estar em um espaço como este. A segunda questão é que a minha pesquisa se trata de como mulheres negras brasileiras incorporam as emoções enquanto imigrantes no Reino Unido. Eu vou apresentar, enquanto doutoranda, que eu estou na metade exatamente do meu doutorado, uma parte da minha pesquisa, tentando lançar luz principalmente nas questões que eu estou analisando, mas de uma forma mais geral vocês poderiam até trazer outras coisas para o debate. O tema da minha apresentação é Invasoras do Reino Unido, enquadrando discursos de colonialidade nas vozes de mulheres negras brasileiras imigrantes. A minha pesquisa, então, fala sobre as emoções dessas mulheres negras racializadas, com um gênero generificado, se assim podemos dizer, atribuídos a ela numa condição de imigrantes, ou seja, elas têm nacionalidade naquele lugar, elas têm a cor do passaporte delas conta para negociar a situação delas e a condição delas enquanto mulheres naquele país. O meu campo é principalmente dentro da Inglaterra, não é no Reino Unido em geral. Então, eu fiz a minha pesquisa de campo em 3 cidades, principalmente: Birmingham, Leeds, 4, Manchester e Londres. O título dessa apresentação é Invasoras no Reino Unido. Todas as participantes da pesquisa, claro, estão anonimizadas aqui, e cada uma delas tem o nome de ou uma entidade indígena ou de um orixá. Então, essa participante em especial se chama Bartira, e ela tem 30 anos,
e eu achei muito interessante, enquanto numa das reuniões de orientação que eu tive com as minhas orientadoras, a gente conversando sobre algumas análises das falas dos participantes, e uma delas falava que eu estava muito preocupada em analisar as emoções, onde estão as emoções, onde está o medo, onde estão essas coisas, eu estava muito dura nisso. E uma das minhas orientadoras virou e falou assim: Catiuxa, mas é muito mais interessante que ela se sinta invasora, o que está expressando isso, o que ela quer dizer com isso, o que ela quer dizer com ser invasora. Então, eu fui buscar, através da análise de conversa, uma série de questões que podem trazer as emoções e o afeto dentro do debate sociológico e centralizando a fala dessas mulheres negras aqui com a devida interseccionalidade. Principalmente, como eu disse, dessas pessoas que são racializadas, que têm gênero atribuído, uma nacionalidade atribuída e, de acordo com o que elas falam, esse matriz acaba se ampliando. Bom, eu vou começar minha fala, então, só dando uma introdução desse contexto das preocupações sobre imigração no Reino Unido, tá? Que agora é um tema muito importante, sempre foi, mas agora esse tema, essa pauta está muito debruçada sobre a onda de imigração, principalmente a imigração árabe, não devemos esquecer, mas de qualquer forma como isso afeta, essa preocupação, essa ameaça afeta a realidade, os significados, as percepções vividas dessas imigrantes. Levando em consideração que a interseccionalidade entre os marcadores de diferença, como raça, gênero, nacionalidade, classe, geração, idioma, estabelecem uma forma em que se constitui a construção de significado local. Esses significados afetam e são afetados por discursos e práticas hegemônicas, nesse caso britânicos. E quando eu falo de afeto, eu estou procurando entender como esse afeto circula e provoca as emoções dentro dessas mulheres, as emoções sendo evocadas na pesquisa como uma dimensão da realidade social. As emoções, nesse caso, são uma questão de práticas sociais e culturais relacionadas à relação de poder. Então, como essas mulheres negras brasileiras no Reino Unido são vozes relevantes no que tange a produção de significado e como elas constroem, elas marcam, elas negociam, acabam hierarquizando essas diferenças, apontando quem é o subalterno, usando Stuart Hall, o resto, né? E em relação ao Ocidente. Então, para mim, a questão do afeto nesses discursos se constrói através desse regime de expressividade que possibilita o entendimento do que são essas outras mulheres, o que são esses restos que representados nessa ameaça da imigração dentro do Reino Unido. O discurso afeta de maneira a vivenciar, perceber e expressar as emoções. Ser a outra, esta sujeita não branca, originária do resto do mundo, no contexto ocidental, é parte da vida cotidiana, como interseccionalidade que marca o local das emoções como algo socialmente inferior. De acordo com a Sarah Ahmed, as emoções ficam cristalizadas no campo do feminino, do não branco, da inferioridade, na condição da humanidade. O afeto é percebido nessas narrativas como algo que circula, que afeta. Ou seja, ele interage com os elementos externos, que sejam discursos nacionais, nacionalistas, midiáticos e de outros imigrantes, e internos, nas experiências dessas pessoas, nas emoções e nas percepções. Com isso, a intenção não é criar uma análise binária sobre afeto, mas entender as múltiplas dimensões de como ele se manifesta, afeta e é reproduzido. Eu acho que deu para entender, então, como eu estou entendendo o afeto. Eu vou entender o afeto dentro da fala centralizada dessas minhas participantes, que são afetadas pelos discursos de imigração institucionais, ou seja, o que o David Cameron falou no jornal, o que a mídia está falando naquele momento, como isso acaba criando uma dinâmica que afeta essas mulheres emocionalmente sobre as suas próprias condições de mulheres negras imigrantes. Eu vou repetir essa expressão várias vezes, mulheres negras imigrantes.
brasileiras. Então, eu vou pular para a parte em que a minha participante fala. Na verdade, não é uma entrevista, meu estudo de campo não é a partir de perguntas e respostas, é uma conversa. E eu também troco coisas relacionadas à minha experiência enquanto imigrante, e que já fui imigrante irregular na Europa outrora. Então, tem certas coisas e certas trocas que a gente tem durante a nossa conversa que são muito profundas. E revivendo muitas vezes essas conversas e fazendo essas transcrições, eu também choro com elas e a gente divide juntos uma série de coisas. Eu não estou aqui tentando me isentar da relação de poder que existe na minha análise e na minha posição como pesquisadora. A Bartira, nesse contexto, tem 30 anos, ela se autoclassifica como morena, de classe média do sudeste do país, daqui do Brasil, originária, e mora na Inglaterra há mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais agora. E essa parte da conversa que eu vou ler para vocês é parte do que normalmente eu pergunto para os participantes: qual que é a coisa que você mais gosta de morar aqui, o que você menos gosta? Me conta um pouco desses pontos positivos e negativos que você consegue apontar. E ela não conseguia falar um ponto positivo. Ela não encontrou um ponto positivo de morar na Inglaterra. Ela falou, não sei, ela estava muito reticente. Eu falei, olha, então vamos deixar essa parte do que é positivo por aqui. E então a Bartira vira e fala, eu ainda acho que eu estou descobrindo, me adaptando. Tem coisas que nem eu estou falando, eu estou dentro de um parâmetro que eu não tinha uma vida para falar assim, eu achava tudo complicado no Brasil, lembrando que era de classe média do sudeste do Brasil. Meu pensamento não era assim, ela não queria sair do país, ela saiu porque ela casou e ele já morava na Inglaterra e para lá que eles foram, por isso que ela foi. A outra coisa que eu também acho importante, diz a Bartira, é aprender o idioma. Que eu acho super importante aprender idioma, é isso que eu acho válido, sabe? E também eu acho eles assim, umas pessoas neutras assim, menos... não mostram preconceito, eu acho. Mesmo a gente vê que eles sofrem por alguns aspectos assim, sabe? De ver o país tão invadido pela imigração, eu acho. Eu falei, E ela continua. Porque eu não me sentia confortável no Brasil. Olha que eu estou falando que eu sou imigrante em outro país. Mas eu não me sentia tão confortável no Brasil, eu não me sentiria tão confortável no Brasil sendo tão invadido por culturas tão diferentes da minha, sabe? Tomando conta às vezes, modificando às vezes a essência daquele lugar em que eu nasci. Eu falo, entendi. A Bartira continua. Então, eles não esboçam nenhum sentimento contrário a isso, eu acho. E eu pergunto, positivo? Sentimento positivo? Ela, positivo. Eu não enfrentei nenhum tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, toda vez que eu falo que sou brasileira, enfim, eu sou muito bem, sabe, aceita. Muitos nem sabem que eu falo português, acham que eu falo espanhol. Eu falei, é verdade. Ela continua, eu acho isso uma ignorância. Já vem com olá, graças. Não, aqui não é assim. Eu não falo isso no Brasil. Mas ok, eles estão tentando ser agradáveis. Bom, eu precisei ler o contexto da conversa para vocês e não só o trecho que ela fala que somos invasoras, porque ela está tentando negociar, e é isso que eu queria trazer à luz, a forma que ela esboça o sentimento, muitas vezes de empatia, trazendo o sofrimento do britânico em ver a sua cultura invadida e que ela, enquanto brasileira, não gostaria, achando importante falar o idioma, mas quando eles tentam falar o idioma, eles são bem ignorantes, porque eles não sabem nada do Brasil. Então, como ela se coloca no lugar do britânico para entender, enfim, o que eles sofrem. A gente vê que eles sofrem em ver a cultura sendo invadida dessa forma. E muitas vezes ela desfoca
assim, o foco nela para tentar expressar o que o britânico deve sentir em relação a isso. E ela satiriza, em tom de rechaço, a ignorância cultural sobre o idioma falado no Brasil. Mas ela volta a renegociar o posicionamento, afinal, eles estão sendo agradáveis. Essa noção de entender essas contranarrativas presentes no reposicionamento da Bartira, apresentadas através da fala dela, eu uso a minha orientadora, Shirley Tate, que ela lança mão de teorias do Foucault e do Bakhtin para trabalhar com essa identidade localizada no momento da narrativa. Trata-se de considerar um posicionamento situado, nesse caso na interseccionalidade, que forma identidades das participantes imigrantes no Reino Unido e engajado numa negociação do poder na esfera dos discursos sobre imigração. Essa parte do ser invadida, então, como ela negocia o ser invadida, eu trago algumas falas de outros políticos que estão vivendo naquele mesmo momento no Reino Unido e falando questões, sugerindo a invasão da mulher, principalmente na imagem que a mulher tem de imigrante dentro do Reino Unido, mais em particular na Inglaterra, e de falas que são aquele momento, 2016 nesse caso, dessa fala. Então eu tento recuperar falas, por exemplo, em 1948, de outros ministros que falaram coisas parecidas. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Um dos discursos que podem ser associados a essa noção de invasão parte, então, do primeiro-ministro David Cameron, que agora já não é mais, mas naquela época direcionando a ameaça às esposas dos imigrantes que não aprendem inglês em 5 anos terão que voltar à sua terra natal. Isso ele falou agora em março de 2016, e a notícia que apareceu no The Guardian e em outros jornais importantes do Reino Unido era exatamente essa: as esposas dos imigrantes muçulmanos que não aprenderem inglês terão que voltar ao seu país. Quem são essas mulheres racializadas? Elas não são nem as imigrantes, elas são esposas dos imigrantes. Elas são as esposas dos imigrantes muçulmanos, então elas não são nem as muçulmanas, elas são a derivação do outro, ela é a derivação do resto. Então aquele lugar do não ser, que a gente estava comentando ontem, ele nem existe, porque ele está pior, ele está ali no resto do resto mesmo. Então essa classificação de como essa mulher é retratada na mídia e através da fala do primeiro-ministro é muito importante, porque isso gera não só a noção de ameaça, mas a noção de medo da poluição que é a imigração dessas pessoas racializadas. É importante colocar em pauta que mesmo, bom, isso é um tema para outra conversa, mas mesmo enquanto muçulmanas, elas também são racializadas, não se trata simplesmente de uma questão de região. Então, nesse contexto, ela reduz a categoria da mulher, da religião, da nacionalidade, e essa matriz, essa interseccionalidade, ela não vem simplesmente como aditiva, ela vem dentro de todo esse complexo que é a língua, a nacionalidade, a raça, o gênero e, nesse caso, a religião. No caso das brasileiras, a religião não é uma pauta tão importante, mas ela é uma pauta importante para as participantes que estão conversando comigo. Elas falam necessariamente como elas buscam a Deus, porque elas não conseguem falar inglês, como elas não conseguem se expressar. Então isso é uma questão importante para, inclusive, mostrar a agência delas naquele momento. E a agência delas em satirizar o britânico que não sabe nem que a gente fala português, porque eles vêm falando com a gente olá e gracias. Ou seja, mesmo ela se mostrando como invasora, ela também está negociando a posição dela, enquanto, tipo, esses britânicos não sabem de nada, são inocentes. Só tentando parafrasear. Nossa. Exato, o pensador contemporâneo do nosso axé. Enfim. O outro debate que eu acho que é interessante colocar, que são os discursos coloniais que vêm
mesmo após a colonização, e que eu trago à tona aqui, que é do Arthur Crash Jones. Ele foi um primeiro-ministro, ele foi um ministro no Reino Unido, e ele foi secretário colonial e depois ele foi ministro, um deputado, alguma coisa, um cargo político, não sei como traduzir. E nessa época, no metade do século XX, muitas pessoas vindo do Caribe estavam sendo recrutadas para ocupar posições de trabalho ou subtrabalho, subemprego no Reino Unido. E essas pessoas recebiam os seus passaportes para poder ir com direitos de cidadania ali. Esse secretário colonial, porque é muito interessante que exista um posto chamado secretário colonial, vamos combinar, né? Bem estranho. E ele falou o seguinte, em 1948, essas pessoas têm passaportes britânicos e devem ser autorizadas a desembarcar, mas adiciona, não se preocupem, eles não vão durar um inverno na Inglaterra. Tal discurso hegemônico colonial faz parte do que delineia a noção da invasão dada pela partilha. Há uma rede de afetividade sobre a construção da identidade e dos valores nacionais que circulam junto com esses discursos, impactando essas narrativas seculares enraizadas na colonialidade. Então eu acho interessante trazer à tona a noção que a partilha dá sobre a invasão, herdada de um discurso colonial e de uma noção do que é o outro e do que é o resto, que se faz presente assim, na vida que ela tem enquanto imigrante, de pertencimento e de participação daquela comunidade, daquele grupo. Quanto tempo eu tenho, coordenador? Você tem mais 8 minutos. 8 minutos, ótimo. Bom, passando para o que é ser invasora e parte do imaginário social daquilo que não é britânico, eu queria só também retratar uma questão sobre o Brexit, já que eu tenho 8 minutos, e o assassinato da Jo Cox. Naquele mesmo contexto de fala da invasora, a primeira-ministra Jo Cox, eu não sei se vocês estão familiarizados com quem ela é uma primeira-ministra que... Desculpa, primeira-ministra... Gente, eu estou confundindo. Ela não é primeira-ministra, ela foi uma deputada. É que eu estou com a tradução péssima do inglês, tá? Enfim, ela é uma deputada britânica, e na campanha do Brexit, que era a campanha se o Reino Unido sairia da União Europeia ou não. Nessa campanha, ela já tinha políticas muito favoráveis à imigração, ela trabalhava com comunidades muçulmanas, ela tinha esse posicionamento do Partido dos Trabalhadores do Reino Unido, que era bastante favorável a essa imigração, tá? E era bastante contrário ao voto do Brexit. Tendo isso em vista, numa visita dela a Leeds, que é onde eu moro, é onde eu estudo, e da onde a Jo Cox ela foi numa visita durante essa campanha e em frente a um centro comunitário ela foi assassinada por um britânico, isso é importante dizer. Ele foi muito rapidamente retratado como um britânico da vizinhança. Ele primeiro era um homem e depois era um homem britânico que não teve como negar que aquilo foi um crime de ódio, que ele esfaqueou ela falando que ela era uma traidora. Ela era uma traidora da nação porque ela era amiga desses muçulmanos, desses invasores, nesse caso, para parafrasear a Bartia. Esse foi um caso muito sério, muito grave, que talvez tenha influenciado o povo de Leeds e de Yorkshire, que é o estado onde Leeds fica, a votar contra o Brexit. Todo esse contexto, tanto do assassinato da Jo Cox, quanto o voto do Brexit, a fala do Arthur em 1948, o David Cameron retratando as mulheres muçulmanas enquanto, bom, se não aprender inglês, vão ter que voltar,
formam o que Bakhtin chama de heteroglossia. Heteroglossia são múltiplas vozes que estão nessa dinâmica do discurso de algumas pessoas. Eu estou aqui falando, é uma fala solitária, mas eu estou em diálogo com vocês, e esse diálogo também é influenciado por uma série de bibliografias e etc. É a mesma coisa. A heteroglossia são essas múltiplas vozes que operam enquanto a gente fala. Nesse caso da Bartira, essa heteroglossia, ela vem, eu estou tentando analisar como ela vem de forma relacionada à colonialidade e como ela também está em contexto com o que está acontecendo naquele momento na Inglaterra. E como ela também tem contexto com a identidade nacional que ela tem brasileira enquanto morena, brasileira, que se diz de classe média do sudeste brasileiro e que ela não precisava ser imigrante, então eu não preciso disso. Da mesma forma que ela satiriza os britânicos, ela não consegue ver uma coisa positiva em viver na Inglaterra, ela também está negociando o seu lugar enquanto agente daquela condição enquanto imigrante. Então tudo isso forma essa heteroglossia que eu estou tentando aqui trabalhar junto com vocês, das vozes diferentes que estão operando aqui. Ser invasora é então, agora eu vou ler essa parte porque já me falaram que eu tenho que terminar. Ser invasora é então parte do imaginário social daquilo que não é britânico como um objeto ameaçador que toma conta da essência do lugar de onde se nasceu. Sara Ahmed se utiliza da análise de discurso para entender as dinâmicas políticas das emoções no que tange a definição do que está dentro e fora do Estado-nação. Nesse caso, o que está fora do Estado-nação, como David Cameron, se vocês não aprenderem inglês, vocês têm que ir embora, isso também é a classificação do que é o intelecto da pessoa, ou seja, a incapacidade da pessoa ser parte daquele lugar, não só porque ela é racializada, não só porque ela é nacionalizada ou porque ela tem um gênero atribuído, é porque também ela não é capaz de aprender a língua. Então, todos os valores do Estado-nação, do que é ser British, no final das contas, está também nesse fator. Segundo a autora, Sara Ahmed, a negociação dos limites entre o self e o outro, a outra, entre comunidades indicam que a outra entra na esfera do Estado-nação como uma ameaça. A qualidade de invasora representa uma ameaça contra os valores e princípios hegemônicos do que hoje se entende por Reino Unido. A afetividade ao redor do padrão colonial aponta essa dimensão de voz que se representa no controle do Ocidente, inferioriza e reprime a outra subalterna. Essa voz da subalterna, que a Spivak fala, e entre outras feministas, inclusive feministas negras, sul-asiáticas, etc., falam sobre como é importante a gente centralizar a fala dessas mulheres para entender qual que é esse universo, qual que é esse contexto de mulher negra imigrante no Reino Unido, e nesse caso brasileira, porque tem um fator a mais que eu trato em outras partes, que é o fator de você ser sexualizado, o fator de você ser... a tua imagem ser associada a uma série de outras coisas cristalizadas. Quando a gente centraliza essa fala e transforma essa fala dentro de um saber local, numa produção de conhecimento, a gente consegue promover uma nova perspectiva sobre, primeiro, o que é produção de conhecimento, valorizando esse conhecimento local, esse conhecimento situado nessas mulheres. Aqui eu não estou falando simplesmente da Donna Haraway, eu estou falando de Angela Davis, eu estou falando da Bell Hooks, eu estou trazendo várias feministas negras falando sobre esse conhecimento situado, sobre como a gente acaba entendendo não só a ideia do que é ser mulher negra, mas as coisas que também acabam sendo vivenciadas por mulheres negras em comum em outras partes do mundo. Bom, por fim, eu acho que a forma mais significativa de falar o que a Bartira estava sentindo naquele momento é entender que essa subalterna tem a recusa de aceitar algumas definições sobre ela mesma, dada por aqueles que detêm o poder hegemônico, como, por exemplo, eles não sabem o que é minha língua. Para concluir agora,
considerando também que minha pesquisa continua em andamento, a última edição do livro do Castells, da Age of Migration, eu não sei se ele foi traduzido para cá, mas a Era da Imigração, sobre aspectos fundamentais que desafiam a imigração local. Eles falam que, os autores apontam que os 5 debates centrais da imigração, um dos 5 papéis centrais sobre a imigração é o papel da diversidade étnica na mudança social e cultural. É exatamente esse impacto que a Bastida tem razão. A mudança social e cultural que a imigração impacta nos lugares, né? E como isso traz consequência para o que a gente entende por Estado-nação. Utilizando essa demanda de abordagem que o Castells aponta, eu sugiro, e desculpa terminar com o Castells, eu acho que ele é um autor interessante para a gente repensar e se apropriar do que a gente acredita por imigração também. Eu não quero ser totalmente ficar me desculpando pelos autores, mas eu acho que no final eu gostaria de usar uma feminista negra aqui. Utilizando essa demanda de abordagem, é possível que o futuro da pesquisa sobre a imigração precise considerar novos paradigmas para conceber Estados-nação, a partir de um prisma interseccional em que a diversidade étnica esteja relacionada às questões de gênero, classe e religião, ampliando o matriz de acordo com os contextos e saberes locais. E é uma coisa que os Estados-nações têm mostrado não conseguir fazer. Eles não conseguem valorizar o saber local e entender qual que é a demanda daquele povo, daquele contexto, para promover a integração. Se é que isso existe em alguma política de Estado, vocês podem me trazer, eu não conheço. A urgência dessa abordagem de pesquisa se mostra nas novas dinâmicas do contexto europeu, principalmente após o Brexit, o referendo que decidiu sair da União Europeia, a partir do Reino Unido sair da União Europeia, provando que a noção de Estado-nação pode estar ameaçada pela própria insistência em se manter hegemônica. E é uma contradição, né? Dessa forma, essa demanda se alinha à perspectiva de Grossfogel, de Laura Oslo e Anastácia Christou, que fala que não se trata de uma chamada para uma noção ingênua da celebração das vozes dos grupos oprimidos, mas para um estudo mais crítico de conhecimento, produzindo da margem e das outras, que somos nós e que sou eu. E é isso. Obrigado, Carlos. Antes de passar a palavra para o Breitner, tem um aviso aqui, tem um Honda Fit, o Fiat, cinza prata, aberto ali fora. A placa é Paz 9020. É meu. Se essa pessoa quiser ficar em paz. É meu. Pode ir lá fechar para mim? Eu tenho que dar eu mesmo. Alguém fecha para mim? Se eu fosse brasileira, eu deixava sozinho, né? O problema é esse. Bom. Obrigado. Resolvido. Ok, gente, obrigado. Bom dia, já começa assim, né? Bom dia a todos, a todas. Bom, primeiro eu queria agradecer a produção desse evento, Joasi, o professor Nelson, né? Uma excelente oportunidade para nós avançarmos em algumas questões, como a questão da decolonialidade e mais especificamente em relação à questão negra, já que o pensamento decolonial ele vem inicialmente a partir de uma reflexão que eu vou definir aqui rapidamente como um pensamento crítico latino-americano, que de certa forma tenta se conectar com toda uma produção sobre cosmologias, cosmologias indígenas, toda essa experiência da colonização das Américas, e claro, isso passa também pela presença do negro, pelo negro em vários contextos, da perspectiva afro-latina, inclusive, E agora nós aqui no Brasil.
Você arruma aqui. Na verdade, você abaixar um pouquinho o microfone. Vou baixar assim. Então, bom, ok. Então, eu acho que, primeiro, eu queria só informar rapidamente, né, como, de certa forma, eu me aproximei um pouco dessa discussão. Há 10 anos atrás, nós tivemos no Fábrica de Ideias, que é um curso que ocorre no contexto do CEAL, né, na UFBA, e em 2006 nós tivemos uma edição em que veio o professor Ramon, né, Gosfogel, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nós tínhamos também figuras como Tom Sawyer, da UCLA também, e como Paul Gilroy, o professor também Elise Macrão, né, de Moçambique. E foi uma experiência muito interessante, né, em que a gente teve contato, enfim, com toda essa discussão, né. Foi um mês cheio para mim naquela ocasião, pensando que eu sou sociólogo e sou sociólogo formado nessa universidade, né, uma universidade, como a gente estava falando ontem, que tem um curso, né, digamos assim, que tem uma inserção no cenário nacional das ciências sociais. No entanto, né, assim, a gente tem muita coisa a caminhar ainda do ponto de vista de uma reflexão para além, né, de um paradigma teórico, metodológico, digamos assim, continental. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que a gente acaba sendo socializado dentro da perspectiva de reprodução. Então, eu recebi uma excelente formação do ponto de vista de uma teoria sociológica tradicional, né, em alguns momentos até conservadora. As preocupações, né, com relação à teoria da ação, né, o indivíduo, o sujeito, o risco metodológico, enfim, e várias outras questões que formam, entre aspas, um sociólogo, né, já estavam, de certa forma, sedimentadas no meu processo de formação. Então, quando eu me deparei com propostas, né, seja de uma discussão pós-colonial ou de uma discussão como a decolonial, ao mesmo tempo, nesse evento, foi algo assim bastante impactante, né? E paralelamente a isso, né, ontem também foi mencionada aqui a questão de programas de ações afirmativas, né, e foram mencionados alguns nomes de algumas pessoas que foram lideranças do ponto de vista institucional, acho que tem que dizer isso também, que ajudaram a viabilizar esse tipo de programa, né, mas eu queria simplesmente ressaltar a relevância dos coletivos e dos movimentos sociais, especificamente do NGC, que era um coletivo que existia, que existia, né, e que, de certa forma, estava muito próximo dos professores, estavam no CEP, estavam ali, ao mesmo tempo, de certa forma, até ensinando, orientando os professores com relação à discussão racial, que muitos deles, por várias razões, não tinham conhecimento das demandas e da organização do movimento. Afinal de contas, não dá para saber tudo, né? A gente entende isso. Então, eu queria, de certa forma, até ressaltar isso. Então, eu estava num momento, né, ressaltar isso sempre, sabe? Essa presença. Eu acho que a discussão de ontem foi muito importante para a gente não esquecer disso. Por mais que a gente tenha um monte de paradigmas para apresentar aqui e que isso continua valendo, a gente tem que pensar sempre na questão do chão, da experiência concreta e de como isso e como teoria é produzida também a partir de demandas sociais, de demandas reais, né? Então, acho que esse evento, esse seminário, não é fruto de outra coisa, né? É fruto de um esforço intelectual, por um lado, e que também é reflexo de todo um esforço político por transformação, né? De certa forma, nós somos talhados por isso, né? Então, foi dessa forma, né, e que, de certa forma, eu como estudante já de doutorado e interessado em aprofundar essas questões, tive contato com o professor Ramon especificamente, né, lá no contexto desse evento, e no ano seguinte eu tive a oportunidade de ser vice-escola, fazer o doutorado de sanduíche lá, e aí fui aluno do professor Nelson lá, né, e nós fizemos várias leituras, foi uma experiência muito boa, né, no contexto da Universidade de Berkeley,
né, em que, na ocasião que eu me lembro até que a gente estava focado na discussão sobre o conceito de humano, né? A disciplina, ela trazia vários autores, alguns autores já do pensamento decolonial e alguns autores, de certa forma, que seriam base para a construção dessa proposta, né? Que é uma proposta, de novo, não é simplesmente mais uma proposta teórica, né, com relação à teoria e método, mas é mais do que isso, como foi dito, é uma perspectiva de pensar a praxis, né, de pensar a atitude, como foi dito ontem, né, de como essa atitude ela pode alavancar a reflexão sobre a teoria, como essa atitude pode alavancar a reflexão sobre o método, porque afinal de contas nós somos estudantes, professores, somos acadêmicos, então no que nos toca, pelo menos, eu diria, né, o pensamento decolonial diz respeito a nós nos provocarmos, nos desafiarmos do ponto de vista do crescimento, da maneira como nós construímos os nossos temas, de como nós produzimos narrativas sobre o que a gente chama de realidade, né, social. Né? Bom, então em 2007 eu tive essa experiência, né? Eu fui à Universidade de Berkeley e tentei fazer algum tipo de campo por lá, né? Frequentava também algumas organizações sociais do terceiro setor, do social work deles, né? E algumas instituições como Youth Uprising e várias outras organizações que se localizavam ali na região de Oakland, né? Não sei se vocês estão familiarizados com essa geografia, mas tem Oakland, Berkeley e São Francisco na região da Bahia, né? E cada uma tem uma configuração, né? E Oakland é basicamente onde nós temos ali, tivemos ali assediado, né, o movimento dos Panteras Negras, e onde o hip hop californiano, né, Tupac Amaru e vários outros rappers estiveram e estão por ali. Então é um espaço bastante rico, mas ao mesmo tempo bastante atingido por uma série de problemas sociais com relação à especulação imobiliária, à violência, né, problemas de saúde, como drogas e vários outros. Então, circulei bastante nesse ambiente também. Né? E a minha preocupação na época, e que diz respeito ao tema que eu quero discutir um pouco com vocês aqui hoje, né, é com relação às culturas juvenis, né, culturas juvenis e decolonialidade. Né? Então, né, a gente vai ter, eu tentei fazer esse percurso durante as minhas pesquisas, né? É muito curioso ver como que a juventude é uma invenção, né? A ideia de juventude ela é inventada, né? A gente tem a ideia de faixa etária, né? Nós dizemos, cada país, né, cada continente define o que vai ser jovem. Então no Brasil, por exemplo, sei lá, de 15 a 29 anos, algumas instituições vão dizer 15 a 30 anos, 15 a 25 anos. Então, dependendo da instituição, a gente tem lá o que é o jovem cronologicamente. Né? Esse jovem vai sendo ali, de certa forma, definido como categoria. Uma categoria que depois ela vai ser cortada, recortada e utilizada, inclusive dentro de políticas públicas, na reflexão e execução de várias políticas públicas. A ideia de juventude, né, a gente começa a perceber que ela nasce dentro da perspectiva, digamos assim, de um reformismo social. Né? Na verdade, nós temos determinados sujeitos que não estão dentro de uma perspectiva, digamos assim, integrada socialmente. Estou falando de mercado de trabalho, estou falando enfim, das várias instituições sociais, né, que a gente pode estar imaginando, escola, saúde. A gente precisa categorizar esse jovem. Então, né, nós temos inicialmente com o industrialismo, com esse modelo de sociedade moderna, capitalista, uma lógica de integração. Né? A gente começa a trabalhar a ideia de gerações, né, também, começa a discutir que geração não é só a ideia de uma experiência, não um tempo cronológico, mas ser jovem ou participar de uma geração diz respeito a participar de uma experiência única. De uma experiência única, subjetiva e que ocorre historicamente, né? Ou seja, num tempo, no espaço, num determinado território. Começa a haver um movimento nesse sentido também. Os primeiros estudos, eu vou falar isso bem rápido, para depois a gente chegar algumas constatações que eu cheguei, que eu tive, enfim. Né? Os estudos empíricos sobre juventude vão ficar mais famosos no contexto do continente norte-americano, né? no âmbito da chamada Escola de Chicago. Né, todo mundo sabe dessa experiência. Chicago é uma cidade, né, no contexto ocidental, que sofre um boom do ponto de vista populacional no final do século XIX,
Então ela cresce abruptamente em função da indústria, em função também da saída dos negros do sul dos Estados Unidos, que era muito mais racista, agroprodutor, com menos oportunidades. Então você tem um fluxo do sul para o norte, você tem fluxos internacionais, são indianos chegando, são chineses chegando, italianos, então irlandeses, então você tem todo um boom, né, social, né, e diante disso é necessário criar mecanismos para lidar com os problemas práticos, ou seja, violência, né, pobreza, né, tráfico de drogas, desemprego, né, enfim, toda uma discussão sobre políticas de bem-estar social, que de certa forma também já estavam ocorrendo no contexto europeu, tem que ser adaptado ao contexto norte-americano. E aí, enfim, a ideia das ciências sociais, sei lá, de uma antropologia, por exemplo, que é uma ciência que surge a serviço da empresa colonial, né? Ela de repente passa a ser utilizada para pesquisa no contexto urbano, no contexto do próprio cidadão, né, continental, vamos dizer assim, né? Então você começa a aplicar aqueles métodos e técnicas, de certa forma, para você poder ter um mapeamento, para você identificar quem são esses sujeitos, e aí pensando bem no modelo norte-americano, europeu, que não estão dentro do modelo civilizatório, né, que não se adequam a esse container, né? Então você começa a ter uma série de pesquisas sobre gangues, né, e você começa enfim, de certa forma instrumentalizar até políticas, e que vão ser políticas a princípio coercitivas com relação a esses jovens. Então a questão é prender, educar para o trabalho, né? Vamos formar para o trabalho, learning to labor, né? Como é o contexto que a gente vai ter mais adiante, né? No contexto dos estudos culturais também, no contexto britânico, é algo bastante semelhante, só que aí os sujeitos são diferentes, são jamaicanos, né, que estão chegando, né? São outros sujeitos de um outro fluxo desse diaspórico que a gente tem, que é em direção aos Estados Unidos, em direção à Inglaterra, em direção à Europa, enfim. E que são os invasores, né, como o Katusha estava dizendo, né, que são vistos como invasores, de certa forma, no processo de integração, eles têm que assimilar também essa imagem. Bom, nós somos invasores, a gente tem agora que, né, nós temos que nos adaptar, aprender uma profissão, nós temos que assimilar um modelo de família e assim por diante, né. Então, todos esses modelos funcionalistas, né, eles vão sendo incorporados com relação à questão, né, do problema da integração do jovem. Aí você tem várias pesquisas sobre isso, estava falando já sobre a questão dos estudos culturais. Nos anos 60, 70 que se criou o conceito de subcultura juvenil. A ideia é falar da cultura juvenil espetacular, são os estilos, é o skinhead, é o punk, são os mods, são os jovens que gostam de reggae, rock and roll, etc. Você começa a criar várias categorias que de certa forma estão articuladas com o mercado e quer vender também de certa forma um estilo de vida. O jovem trabalhador, ele também vira um jovem consumidor, e aí ele surge enquanto categoria social relevante de certa forma, né? Dentro dessa invenção moderna do que deve ser o jovem, dentro desse modelo civilizatório que de certa forma está sendo implantado. Então você cria uma ideia de um jovem atomizado dentro de uma subcultura. Ele não faz parte da cultura, né? Ele faz parte de uma subcultura que é estereotipada, né? Dentro do estilo, e um estilo que está dentro de um determinado filão do mercado que vai vender determinadas indumentárias características daquele estilo juvenil. Mais adiante, vamos dizer assim, dentro mais no final do século XX e no século XXI, você tem uma crítica disso tudo. Existe uma dissolução da sociedade moderna, a sociedade moderna está em crise, né? Não existe mais estrutura, né? Então, na verdade, o que nós temos são tribos, nós temos determinados grupos que se aglutinam por interesse, por afinidade. Então começa a se utilizar o termo tribos urbanas, que de certa forma reproduz a mesma ideia de subcultura, alguma coisa apartada, alguma coisa não integrada, alguma coisa que não faz parte, alguma coisa que está por aí no ar, que é bem a cara dessa discussão, né, mais do afeto, né, da gente se desconectar com os grandes problemas. O que é importante é o sentimento, mas de certa forma a gente fala disso tudo, mas o lugar de fala, né, com relação a onde o poder se situa, continua o mesmo, né, isso não muda, só muda a narrativa.
né, que de certa forma nós também temos que assimilar agora, na medida que a gente começa a questionar esse sistema, ou esse sistema não existe mais, gente, agora são outros fluxos, são outras perspectivas, né? Então, assim, observando tudo isso, eu acho extremamente problemática todas essas abordagens que eu estou reportando a vocês, né? Eu me identifico mais com a ideia de cultura juvenil, porque a ideia de cultura juvenil tenta ser um pouco dessa ideia de algo que está apartado, está separado, mas algo que faz parte. Afinal de contas, dentro desse modelo estabelecido, né, os jovens, especificamente são os que nos interessam aqui, eles estabelecem ali a sua subjetividade, sim, a partir de uma experiência que está, de certa forma, sendo condicionada por uma estrutura, mas de certa forma que é reinterpretada pela subjetividade desses jovens. E aí, falando dessa reinterpretação de subjetividades, a gente começa nós podemos nos reportar, por exemplo, a questão de ontem de questionar, né? De ter uma atitude, né? De nós questionarmos. Então, nós estamos na escola para quê? Né? Qual o sentido de estar nessa escola? Uma escola para que eu estou aprendendo tudo isso? Isso vai servir para quê na minha vida? Né? Então, a indisciplina, a rebeldia, até a raiva, a gente falou um pouco sobre isso a partir do Fanon ontem, isso tudo faz parte da constituição desse jovem. E no contexto brasileiro, né, que também eu acho que é o cerne, isso é muito sério, porque até os anos 70 não existia jovem negro na literatura sociológica brasileira, né? O jovem brasileiro era o jovem universitário na literatura, o jovem universitário engajado em movimentos de esquerda, né, que estava dentro da universidade, de certa forma seguro, que era uma universidade pública, jovens brancos de famílias de classe média, né, que de certa forma tinham ali em suspensão por algum tempo toda a opressão do sistema capitalista que encaminha para o mercado de trabalho logo adiante. Então, normalmente se fala em jovens que têm, de certa forma, disposição para o envolvimento em movimentos sociais, mas tem pouca consciência da realidade como ela deveria ser de fato. Isso quem diz é Forak, tá? Não sei o que eu estou dizendo, né? E existe toda uma invisibilidade com relação ao jovem de classe trabalhadora, o jovem de classe popular e, vamos logo dizer, né, o jovem negro. Esse jovem negro não existe. Opa, existe. Se a gente abrir os jornais, ele está lá, nos cadernos policiais, preso não sei aonde, tráfico não sei o que, morto não sei aonde. A gente já existia como fenômeno, mas era um fenômeno invisível ainda para os nossos colegas antecessores das ciências sociais. O que existia como literatura sobre juventude no Brasil era basicamente isso, né? É claro, a gente não está aqui para tentar dizer também que todos os movimentos jovens eram movimentos de esquerda, movimentos progressistas, né? A gente sabe muito bem, e agora é um bom momento para isso, né? A gente tem aí uma série de manifestações de jovens conservadores, jovens, na verdade, que defendem uma perspectiva extremamente fascista e autoritária de sociedade. A gente sabe que isso também é uma realidade quando a gente pensa em juventude. Bom, então, pensando na decolonialidade, né, para a gente pensar a cultura juvenis, né, a gente, no meu caso, né, eu tentei considerar a perspectiva transdisciplinar. Eu estou acelerando um pouco por causa do tempo, né, a pensar essa questão das configurações de diferentes hierarquias dentro do sistema de poder e como isso pode organizar esse jovem dentro de uma perspectiva de uma praxis social, né. No meu caso, nas minhas últimas pesquisas, as mais antigas, eu estava interessado nos jovens envolvidos com rap, né? Então, né, esses jovens, né, eu descobri ou redescobri como sociólogo, né, que eu já convivia com esses jovens nesse espaço, né, aqui em Brasília, no caso, né, em Ceilândia, né, onde nós fizemos essa pesquisa, que fica mais ou menos 30 quilômetros daqui, né, nós percebemos no contexto dos grupos juvenis, nos grupos de hip hop, né, que o hip hop, mais do que algo que causava uma preocupação pela música em si, era uma oportunidade que esses jovens tinham de estar juntos, né? Jovens negros, brancos, mas majoritariamente pessoas de cor ou não brancas, enfim, a gente pode encontrar adjetivo que seja mais adequado, né? Mas vários jovens negros reunidos em torno da musicalidade, né, de certa forma buscando um auto-reconhecimento.
Então, nesse contexto, eles a partir da praxis, né, social em torno da música, eles podiam narrar, né, as suas experiências. Então, havia algo que, de certa forma, ia para além simplesmente de um discurso de conformidade. Claro, isso é um pouco confuso na real, né? Porque a gente tem aquilo que o Du Bois vai chamar de dupla consciência, né? E que isso também estava lá. Ao mesmo tempo que eles faziam uma crítica muito clara à falta de infraestrutura no bairro deles, quando a gente falava, por exemplo, sobre raça e racismo, eles falavam, não, professor. E eles me chamavam assim, né? Não, professor, porque eu dei aula durante 15 anos nesse bairro, então eu era conhecido como professor, antes mesmo de começar a fazer a pesquisa, né? Então, não, professor, aqui não existe racismo, né? Eram todos os negros que estavam sendo entrevistados, a gente estava conversando sobre vários assuntos, e começava a discussão, e eles, não, professor, aqui não tem racismo. Mas como não tem racismo? Você já sofreu algum tipo de discriminação, algum tipo de problema? A polícia vem aqui, ela bate na gente, às vezes toma até a nossa carteira, tira o nosso vale transporte, né? A gente às vezes fica até sem dinheiro, a gente tem muito medo da polícia, a gente apanha, aí começa a contar 1000 histórias de fulano que apanhou até desmaiar, aquelas coisas horríveis que a gente infelizmente vê no noticiário ainda, cotidianamente. Mas quando a gente falava da questão racial, isso era muito abstrato, né? O professor está vendo todo mundo aqui nessa roda, todo mundo aqui é preto, professor, né? Todo mundo aqui é igual. Se todo mundo aqui é igual, professor, aqui não tem esse negócio de racismo. Aqui é todo mundo igual, né? Porque a ideia de raça e racismo estava colocada naquele momento como algo muito abstrato, muito fora, como no modelo de racismo como uma ofensa racial ou como uma discriminação desse tipo. Mas quando a gente, por exemplo, vai analisar a infraestrutura do bairro, que não tem quadras de esporte, não tem teatro, não tem um posto de saúde equipado, as escolas são sucateadas, né? A infraestrutura não está estabelecida. Se a gente refletir um pouco mais além, pensar, por exemplo, na perspectiva de um racismo ambiental, fica fácil ver que a coisa está lá mais do que estruturada, mas só que ela fica confusa e cria essa dupla consciência na narrativa desses jovens, né? A maneira do Du Bois, vamos dizer assim, né? Que a gente sofre, mas não sabe por que sofre, mas está tudo bom, né? Como o DJ Jamaica gosta de dizer, aqui é ruim, mas aqui é bom, né? Esse paradoxo da periferia, né? Que acho que é o mesmo paradoxo que me faz continuar lá até hoje também. Não saio de lá, vou para Berkeley, mas não saio de lá da Ceilândia, né? Aí eu ficava assistindo os videozinhos em casa no YouTube, né? E coisas desse tipo. E aí eu até queria terminar falando de uma experiência que eu tive durante o doutorado, junto com um coletivo de cinema que nós temos lá, que se chama Sei Cine, né? E nesse coletivo a gente, nós fazemos vários trabalhos, e aí nós fizemos um com um rapper daqui de Brasília, o nome dele é Rei, né? Todo mundo conhece ele por Rei, acho que ele tocou no Cirurgia Moral, enfim, vários grupos aí. E o Rei queria fazer um clipe, um videoclipe. Aí ele chamou a gente para fazer um videoclipe, a gente sentou, o que você quer fazer? Eu quero um carrão, tem que ver se arruma umas mulheres. Arma eu não tenho, né? Muito cordão de ouro. E aí a gente foi conversando, olha, a gente não tem orçamento para alugar um carrão, a gente não tem como contratar modelos para vir para cá, a gente vai ter que conversar sobre esse clipe. Aí a gente, vamos fazer um clipe favela. Aí ele montou um barraco no quintal dele, lá em Sobradinho, tipo uma simulação de um barraco no barraco. Ele tinha o barraco dele, ele fez um barraco no quintal. Aí o barraco era aberto na frente, lógico, para a gente posicionar a câmera. E aí, legal, foi todo mundo fazer o filme. E aí ele na ocasião estava casado, acho que 3 ou 4 filhas, todas adolescentes. E várias pessoas da produção, amigos dele que ele chamou, andando para lá e para cá. Ele ficava dando bronco nas filhas, vai para dentro, vai para lá. E a esposa dele nervosa, porque ele estava nervoso também, e aí todo mundo nervoso junto. E aí, num determinado momento, começamos a filmar. Aí ele cantando, né? Cara marrenta, aquele gingado, típico do rap, um pouco de luz no Opala que a gente arrumou lá e tal. Aí num determinado momento, arrumou o Opalão velho lá, o Santana do Adley. Aí pegamos o Santana do Adley, que era o diretor lá, e beleza. Então, de repente, por acaso, passou
As meninas passaram pelo quintal, ele deu outra bronca, e a gente, calma aí, rei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Chama as meninas aí. Aí chamou as filhas dele, põe elas aqui no sofazinho. Tinha um sofazinho dentro do barraco, as meninas sentaram. No barraco fictício. Tinha o barraco real e fictício. Senta aqui no barraco fictício da produção do clipe. Aí elas sentaram e ele sentou junto com elas. E aí a gente fez uma tomada, ele cantando com elas junto com eles. Com ele, né? Ok, depois a gente fez tinha uma janelinha no fundo do barraco também, que abria. Era bem feito. E aí teve uma cena que a gente fez com a esposa dele se aproximando. Ela se aproximava e ficava assim, de certa forma, debruçada na janela, né? E as filhas sentadas com ele cantando aquela música, que era uma música que falava de erros, acertos e superação, né? Eu diria que é algo bastante de atitude. E aí, finalizamos o clipe, depois vocês podem tentar assistir, né? Eu vou dizer o nome da música no final. Ele achou ótima a presença das filhas, da mulher, né? Do barraco, de todo esse ambiente. Então, assim, intuitivamente, onde eu quero chegar, e quando a gente vai falar sobre hip hop, um dos problemas também dessa dupla consciência, que o movimento hip hop é muito organizado para fazer uma crítica, por exemplo, a estrutura capitalista, ou às vezes a questão racial, mas quando é a questão de gênero, a gente ainda peca muito, né? A questão do patriarcado ainda interfere muito na orientação de muitos rappers, infelizmente, né? E essa ocasião, com a entrada das mulheres em set, né? Ele, de certa forma, teve a oportunidade de repensar a presença das mulheres, não só na vida dele, mas no rap, na arte que ele fazia. Então foi uma experiência que eu tive nesse coletivo, com esse rapper, com o Rei no caso, e que ficou muito, fica muito presente até hoje quando eu penso sobre esse assunto, né? Nas demandas que a gente vai estabelecendo e nas estratégias, que não são estratégias pré-concebidas, é na experiência, é na atitude, vamos usar o termo de novo, que a gente vai em direção ao indefinido, mas indefinido entre aspas, porque na verdade nós temos vários projetos antirracistas, projetos por igualdade, mas esse é um caminho que a gente vai caminhando, né, pela experiência, que é cotidiana, digamos assim, né? Então eu acho que é um pouco por aí, queria terminar com isso. O nome da música é Se Não Der Nada, É Pouca Coisa, é o nome da música. Teve 1,5 milhão de acessos há 10 anos atrás, esse clipe. Aí o dono do sistema lá, o host tirou e botou de novo, mas já está chegando de novo nos 500 mil. Ninguém mais vê isso faz tempo já, né? Mas o Rei continua sendo, na cena, um nome bastante respeitado, enfim. Mas então é isso, gostaria de deixar essa mensagem a vocês com relação às possibilidades de pensar a juventude a partir da decolonialidade. É isso, obrigado.